Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 12 de julho de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o grande conflito no deserto. Texto base para o nosso estudo, Lucas capítulo 4, versos 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Esse texto, se não for compreendido à luz daquilo que ele realmente representa, nós podemos ter dificuldades para poder entender a sua mensagem. O texto bíblico aqui está dizendo que Cristo Jesus ele foi batizado. O capítulo 4 começa mostrando Jesus indo até o Jordão, ele vai procurar João Batista, e João tem a oportunidade de levantar a mão do ministério e inaugurar o reino de Deus na vida de Cristo Jesus. Que privilégio teve João. Enquanto João e Cristo Jesus ainda estavam na água, ouviu-se do céu uma voz que dizia: "Esse é meu filho amado em quem me comprazo." E o Espírito de Deus desceu sobre Cristo Jesus em forma corpórea de pomba. E aí o texto bíblico vai dizer: "E Jesus, cheio do Espírito, foi dirigido ao deserto." O Espírito o guiou ao deserto. Quando vamos aqui para a linguagem utilizada por Lucas no texto original em grego, o que descobrimos é exatamente isso. Foi o Espírito Santo que dirigiu Jesus Cristo para o deserto. Mas o problema é que quando ele chega no deserto, ele vai passar por um processo de tentação em relação ao inimigo. Parece que tem alguma coisa errada aqui nessa história. Será que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado? Com certeza não. Precisamos nos lembrar, por exemplo, que Filipenses no capítulo 2 vai mencionar que Cristo Jesus, existindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus ou que devesse se apegar a isso, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, indo até a morte de cruz. O que Paulo está tentando ensinar é que Cristo Jesus abriu mão de usar o seu poder enquanto Deus, enquanto esteve aqui na terra. Ele veio como segundo Adão. Ele não podia ter nenhum tipo de vantagem em relação ao primeiro Adão, mas precisava vencer onde o primeiro Adão havia falhado. Por isso, Cristo Jesus, quando ele vai para o deserto, ele vai por quê? Logo depois do batismo, o Evangelho de João vai contar isso para a gente. Alguns discípulos se aproximaram de Jesus e disse: "Mestre, aonde moras?" O que eles estavam querendo tentar entender é: o que você tem a oferecer para a gente, já que você é o Messias? O João Batista já apontou você como o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. O que você tem para oferecer para a gente? Nisso, Jesus, claro que já sabendo que o ministério público dele iria começar, foi para o deserto para estar a sós com o Pai, para poder entender quais seriam os próximos passos que ele deveria tomar, para onde ir, o que fazer. É interessante pensar que aquele que havia sido o autor do plano da redenção agora buscava comunhão com o Pai para poder descobrir o próximo passo que ele deveria tomar. Isso porque ele, de forma deliberada, decidiu que não usaria os seus poderes enquanto Deus. Por isso ele vai para o deserto, não para ser tentado, ele vai para o deserto, cheio do Espírito Santo, para entrar numa comunhão com o Pai, para poder descobrir quais são os próximos passos que ele vai tomar. Lembre-se que ele sai do deserto e ele vai para a região da Galileia, aonde ele vai chamar os primeiros discípulos, aonde ele vai começar a operar grandes milagres e prodígios, inclusive. Tudo dirigido pelo Espírito de Deus. Então ele foi para o deserto, impelido pelo Espírito Santo, para entrar numa comunhão ainda mais intensa com o Pai. Entretanto, há algo que nós não podemos tirar ou deixar de lado em relação àquilo que o texto está dizendo. O texto vai dizer que o inimigo se aproveitou dessa situação para começar ou para colocar diante do Senhor Jesus algumas tentações. Fazia parte do plano do Pai que essas tentações acontecessem? Não. O Pai poderia impedir que essas tentações acontecessem? Podia. Por que ele não fez? Bem, é claro que você vai dizer, bom, Jesus não tinha que se purgar de pecado nenhum, não tinha que se arrepender de absolutamente nada. Isso tudo é verdade, mas ele veio para vencer aonde o primeiro Adão havia fracassado. Então, quando o inimigo se apresenta para lançar tentações diante de Cristo Jesus, e a palavra tentação tem que ser entendida à luz daquilo que ela realmente representa. Só é uma tentação quando você tem uma expectativa em relação a alguma coisa
Então aparece um caminho que é mais curto, que é mais estreito. Qual era a expectativa de Cristo Jesus em relação àquele momento? Ele queria salvar a humanidade. E todas as tentações que o inimigo colocou diante de Jesus foi um caminho, um atalho para que ele pudesse alcançar aquilo que ele estava buscando. Mas nesse atalho, ele teria que deixar de lado o plano de Deus e seguir o plano da rebelião. Portanto, o Senhor Jesus, ele venceu nessa batalha no lugar do primeiro Adão. Por que o Pai não impediu que essas tentações acontecessem? Porque diante de todo o universo, a vitória de Cristo Jesus seria uma vitória que lançaria força, inclusive para os próprios anjos, para os próprios seguidores de Jesus, entendendo que mesmo quando a gente cai em tentação, a gente está servindo a um Deus que nunca pecou, mesmo quando passou pelas tentações mais intensas. É claro que a Bíblia vai deixar claro que Deus não tenta ninguém, mas por que ele não impede que o inimigo nos tente? Bom, existem muitas coisas implícitas aqui nesses casos, mas uma coisa é fato. Todas as vezes que a tentação vem sobre nós e que nós nos apegamos ao poder de Deus, alcançamos vitória. E cada vitória que alcançamos, nos tornamos mais fortes no Senhor. Portanto, mesmo as tentações, quando permitidas pelo Senhor, elas visam fortificar a nossa fé. Deus não tenta ninguém, mas quando Ele não impede que a tentação venha, o seu propósito é fazer com que a nossa fé se solidifique ainda muito mais nele. Vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude a vencer as tentações que nos assediam. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que Cristo Jesus, nosso Senhor e Mestre, passou por tentações inimagináveis, mas venceu cada uma delas. E através da sua vitória nos ofereceu também vitória. Todas as vezes, Pai, que a tentação vier sobre nós, ajuda-nos a podermos vencê-la no poder e força de Cristo Jesus, pois é no nome dele que oramos, amém. Eu estudo a lição, e você?